Imagine um personagem envolto em lendas, cujas façanhas ecoam há milênios, o rei Davi, figura que muitos acreditavam pertencer apenas ao universo dos mitos. No entanto, escaracóis e estudos recentes revelaram que esse líder, descrito como pastor, músico e guerreiro, deixou marcas concretas na história. Sua trajetória, repleta de vitórias e controvérsias, e hoje respaldada por evidências arqueológicas que confirmam sua existência e o legado de sua dinastia, que governou Israel e Jerusalém por cerca de 20 gerações. Para entender quem foi Davi, e preciso voltar ao início. Segundo registros antigos, ele nasceu na tribo de Juda, filho de Jesse, um simples pastor. Pouco se sabe sobre sua mãe, mas estima-se que tenha vivido entre 1040 e 970 a.C. A história bíblica conta que o profeta Samuel, guiado por visões divinas, buscava entre os filhos de Jesse aquele que seria ungido como futuro rei de Israel. Após avaliar os 7 filhos mais velhos e não encontrar o escolhido, Samuel perguntou se havia outro. Foi então que Jesse mencionou Davi, o caçula, que naquele momento cuidava das ovelhas. Ao vê-lo, o profeta reconheceu nele o ungido e o levou à corte do rei Saul. Na corte, Davi conquistou a simpatia do monarca graças a um talento peculiar, sua habilidade com a lira, o instrumento, cujas melodias acalmavam as intensas dores de cabeça de Saul, rendeu a Davi um lugar de destaque como pajem real. Esse foi o primeiro passo de uma ascensão que mudaria o destino de um povo. A fama de Davi, porém, cresceu de verdade após um confronto épico. Naquela época, os filisteus, povo que habitava o sul da Palestina, desafiavam constantemente os israelitas. Em um desses embates, um guerreiro filisteu chamado Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, lançou um desafio: se algum israelita o derrotasse, os filisteus se tornariam seus servos. Caso contrário, os israelitas e que se submeteriam. Diante do medo geral, Davi, ainda jovem, pediu permissão a Saul para enfrentar o gigante. Com uma funda e uma pedra, acertou a testa de Golias, que caiu inconsciente. Davi aproveitou para decapitá-lo, e a visão do guerreiro derrotado fez o exército filisteu recuar em desespero. Embora muitos considerem esse episódio uma narrativa simbólica, há indícios de que fundas eram armas comuns na antiguidade. Pesquisadores apontam que esse instrumento, composto por 2 cordas presas a uma bolsa central de couro ou fibra vegetal, era usado com precisão surpreendente. A Bíblia menciona que 700 homens da tribo de Benjamim dominavam a técnica a ponto de acertar um fio de cabelo sem errar. Além disso, em 2005, arqueólogos encontraram um fragmento de cerâmica na antiga cidade filisteia de Gate, onde hoje fica Tel Safi. O objeto, datado da mesma época de Davi, trazia escritos com nomes semíticos, incluindo um que pode ser lido como Golias. Embora não seja uma prova definitiva, o achado sugere que o nome circulava entre os filisteus, reforçando a possibilidade de que o guerreiro bíblico tenha existido. Após a vitória sobre Golias, Davi ganhou prestígio na corte de Saul, que o recompensou com a mão de sua filha Mical em casamento. No entanto, à medida que sua popularidade crescia, também aumentavam as suspeitas de Saul. O rei passou a temer que Davi planejasse um golpe para tomar o trono. Seu filho Jonatas, amigo próximo de Davi, tentou acalmá-lo, mas as desconfianças só se intensificaram. Saul ordenou a morte de Davi, que conseguiu escapar com a ajuda de 200 guerreiros leais. Por anos, ele se refugiou na corte do rei filisteu Aquis, oferecendo seus serviços como mercenário. Os outros líderes filisteus, porém, desconfiavam de sua lealdade e o afastaram das batalhas contra os israelitas. A morte de Saul e de seus filhos, incluindo Jonatas, na batalha de Gilboa, abriu caminho para Davi. Ele deixou o exílio e estabeleceu sua base em Hebron, uma cidade situada a cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. Lá, enfrentou Isbosete, outro filho de Saul que governava parte de Israel a partir de Manaim. O fim de Isbosete chegou pelas mãos de 2 de seus próprios homens, que o assassinaram na esperança de ganhar o favor de Davi. Ao saber do ocorrido, Davi condenou os traidores, considerando seu ato uma traição desprezível. Hebron, hoje conhecida como Tel Hebron ou Jebel Evomeide, foi palco de importantes descobertas arqueológicas. Escaracóis revelaram fragmentos de cerâmica com inscrições que mencionam o nome da cidade, além de trechos de muralhas construídas durante o período em que Davi a transformou em seu centro de poder. Esses achados ajudam a reconstruir não apenas a história do rei, mas também o cotidiano de uma época marcada por conflitos e alianças no final da Idade do Bronze e continuaram em uso durante os primeiros séculos da Idade do Ferro. Entre os vestígios mais significativos estão as fundações de casas com 4 ambientes e fragmentos de grandes jarros de armazenamento, típicos dos povos israelitas. Os pesquisadores acreditam que os restos do Palácio Real de Davi estejam localizados no topo do monte, sob o mosteiro bizantino conhecido como Deir al-Arbaín, onde escaracóis são proibidas. A unificação das 12 tribos. Após uma primeira tentativa fracassada de reunir os 2 reinos de Israel,
levou Davi a abandonar Hebron em busca de uma cidade neutra para governar. Essa cidade foi Jebus, que, na época, não pertencia nem aos judeus nem aos israelitas do norte, mas sim aos jebuseus, povo que ele derrotou em batalha. Após conquistar a fortaleza de Jebus, transformou-a em sua capital, renomeando-a como cidade de Davi e, mais tarde, Jerusalém. A essas conquistas somaram-se territórios como Zoba atual Síria, Ara, Edom e Moabe na atual Jordânia, além das terras dos filisteus e de outros povos. Após subjugar os cananeus, o palácio de Jerusalém, construído enquanto Davi governava Jebus, foi erguido com o apoio de Hiral e de Tiro, que forneceu toras de cedro e enviou centenas de carpinteiros e pedreiros. Entre 2005 e 2007, a arqueóloga Eilat Mazar identificou o que acredita ser os restos desse palácio, conhecido como a Grande Estrutura de Pedra. Trata-se de um complexo monumental com paredes de até 2,5 metros de espessura, conectado a uma impressionante construção escalonada que sustentava a fortaleza de Sial. A história de Batseba revela um dos episódios mais controversos do reinado de Davi. Movido por sua curiosidade e fraqueza moral, o rei observou a mulher banhando-se do terraço de seu palácio. Casada com Urias, um soldado hitita que servia em seu exército, Batseba não poderia ser parte de seu harém. No entanto, Davi a seduziu e, ao descobrir que ela estava grávida, ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha contra os amonitas, garantindo sua morte. Após o assassinato, Davi tomou Batseba como esposa, mas Acal despertou a ira divina. O profeta Natan foi enviado para confrontá-lo, anunciando que a espada jamais se afastaria de sua casa, pois ele havia desprezado os mandamentos de Deus ao tomar a mulher de outro homem. Entre os muitos filhos de Davi, nascidos de diferentes esposas, destacam seu nome Absalão, Adonias e Salomão. Seu casamento com Maaca, princesa do reino de Jesur, visava fortalecer alianças políticas e consolidar seu poder. Dessa união nasceu Absalão, que mais tarde assassinaria seu meio-irmão Amnon após violentar sua irmã Tamar. Perseguido pelo crime, Absalão refugiou-se na corte de seu avô materno, o rei de Jesur, onde permaneceu por 3 anos. Outra cidade antiga trazida à luz pela arqueologia, Etel, capital do reino de Jesur, localizada a 3 quilômetros da costa noroeste do Mar da Galileia. Etel foi um importante centro fortificado na época de Davi, e sua monumental Porta da Idade do Ferro ainda pode ser vista hoje. Além disso, uma estela de basalto encontrada próximo à entrada representa uma figura com cabeça de touro, possivelmente associada ao deus da tempestade ou à divindade lunar cultuada pelos antigos habitantes de Jesur. Se a identificação de Etel como capital de Jesur estiver correta, e provável que esse tenha sido o local de origem da princesa Maaca e o refúgio de Absalão durante seu exílio. O reino de Jesur, no entanto, gera debates entre os estudiosos. Segundo o arqueólogo Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, as conexões bíblicas com Jesur podem estar mal datadas, sugerindo que os relatos sobre o reino foram projetados retroativamente para a época de Davi por autores posteriores. Até o momento, escaracóis revelaram várias cidades associadas a Jesur, como Tel Inge, Tel Adar e Tel Sorei, ao longo da costa do Mar da Galileia, além de um assentamento fortificado nos altos do Gola. Nesse local, foram encontrados petroglifos com figuras de bracos erguidos, possivelmente em atitude de prece à lua. O forte, datado entre os séculos 11 e 9 AC, ocupa mais de 1 hectare e possui paredes de basalto com quase 1,5 metro de espessura, mas ainda está em fase de estudo. A morte de Absalão marcou um dos momentos mais trágicos do reinado de Davi. Após assassinar Amnon, Absalão liderou uma rebelião contra o pai enquanto este estava fora de Jerusalém. Apoiado por mercenários, enfrentou as tropas de Davi às margens do rio Jordão. Derrotado, tentou fugir, mas seus longos cabelos enroscaram-se nos galhos de uma árvore, permitindo que Joabe, comandante do exército de Davi e ex-antigo aliado de Absalão, o alcançasse e o traspassasse com flechas. Ao receber a notícia da morte do filho, Davi pranteou profundamente, como se tivesse perdido a guerra, pois amava Absalão, apesar de suas ações rebeldes. Nos últimos anos de seu reinado, Davi buscou evitar novos conflitos sucessórios e nomeou Salomão como seu herdeiro. A decisão desagradou Adonias, que tentou articular alianças para tomar o trono, levando Salomão a ordenar sua morte. Com a ascensão de Roboal, filho e sucessor de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2, o reino do norte, que manteve o nome de Israel, e o reino do sul, com capital em Jerusalém, chamado de Judá. A questão sobre a existência histórica de Davi ainda divide opiniões. Embora muitos dos cenários bíblicos tenham sido confirmados por descobertas arqueológicas, sua tumba jamais foi encontrada.
Após sua morte, 20 de seus descendentes governaram tanto Israel quanto Judá, e a arqueologia tem revelado evidências que corroboram a existência de vários desses reis davídicos. A Estela de Tel Dan, um registro inscrito em pedra, descoberto em 1923 e 1924, e a primeira mencal clara a existência do rei Davi. Nessa estela, celebra-se a vitória do rei Azael de Damasco sobre Joral, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, ambos descritos como descendentes da casa de Davi. Outra peça fundamental é a Estela de Mesa, um monumento esculpido em basalto negro com cerca de 2,8 mil anos de idade, descoberto em Diban, na atual Jordânia, por beduínos no século XX. Composta por 57 fragmentos que foram meticulosamente reunidos ao longo dos anos. A Estela de Mesa narra a vitória do rei Mesa de Moabe sobre os reis de Israel e seus aliados, também identificados como membros da casa de Davi. Sua tradução, inicialmente realizada pelo epigrafista André Lemaitre em 1994, foi posteriormente confirmada no século XXI por Michael Langlois, que reexaminou o texto durante um mapeamento detalhado da inscrição. Davi e o Antigo Egito. A relação entre o reinado de Davi e o Egito também gera debates entre especialistas. O egiptólogo Kenneth Kitchen argumenta que, após a conquista de Israel e Judá pelo faraó Sheshonqi, identificado na Bíblia como Sisaque, foi criado um relevo triunfal nas paredes do templo de Amun em Karnak. Segundo Kitchen, entre os 150 anéis com hieroglifos que representam prisioneiros e territórios conquistados, há referências às terras altas de Davi. No entanto, essa interpretação é contestada por outros estudiosos, que apontam o estado fragmentário dos registros e a possibilidade de que as escritos não se refiram especificamente a Davi ou a seu reino. A dimensão real do Império Davídico permanece em discussão, enquanto alguns acadêmicos defendem que a Bíblia exagera suas conquistas e que seu reino teria sido modesto. Outros buscam evidências arqueológicas que sustentem a existência de um Estado centralizado. Israel Finkelstein, por exemplo, destaca que um século de escaracóis em Jerusalém não revelou construções significativas do século XACO que, em sua visão, enfraquece a ideia de um grande império unificado sob Davi. Contudo, descobertas recentes oferecem perspectivas distintas. Entre 2007 e 2013, escaracóis no sítio de Kibbutz Yafa, localizado a 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, revelaram uma muralha fortificada e um armazém real datados do século XAC. Segundo os pesquisadores Yosef Garfinkel e Sarganor, a construção da muralha exigiu cerca de 200 mil toneladas de pedra, além de 10 toneladas adicionais para cada uma de suas portas, um indício claro de uma organização política centralizada, ou seja, de um Estado estruturado. Essa interpretação, porém, é controversa, pois nenhuma das inscrições encontradas menciona diretamente o rei Davi, e parte do material pode ter sido destruído ou ainda não ter sido descoberto. Outros sítios arqueológicos outros achados também sugerem a presença de um estado centralizado na região. Um deles é um antigo acampamento minerador de 3.000 anos, localizado no Vale de Tima, no sul de Israel. Além disso, em um sítio chamado Tel Eton, a sudoeste de Jerusalém, foi identificada uma grande residência com auxiliares típicos da arquitetura de 4 ambientes, característica da época. Datações por radiocarbono indicam que a construção remonta aos séculos XI ou XAC, desafiando a ideia de que esse estilo arquitetônico teria surgido apenas em períodos posteriores. Embora esses vestígios apontem para a existência de uma estrutura estatal no século XAC, nenhum deles faz referência direta a Davi ou a seus descendentes. Davi na literatura. Para além das evidências históricas e arqueológicas, a figura de Davi inspirou inúmeras obras literárias. Entre as mais conhecidas está o poema Absalão e Actofel, escrito por John Dryden em 1681, que usa a rebelião de Absalão contra Davi como alegoria para criticar a situação política da Inglaterra na época. Já o romance O Rei David, de Elmer Davis 1998, retrata o monarca como um poeta astuto, que delegava a outros as tarefas mais arduas do heroísmo e do poder. Outra obra marcante é David, de Gladys Schmidt 1946, que explora uma relação homoerótica fictícia entre Davi e Jonatas. Ao longo da história, Davi foi retratado de maneiras contraditórias, como um líder que unificou as tribos de Israel e derrotou seus inimigos, mas também como um homem ambicioso, adúltero e calculista, disposto a qualquer coisa para alcançar seus objetivos.
Independentemente das controvérsias, seu reinado estabeleceu as bases para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três grandes religiões monoteístas do mundo, o que o transformou em uma figura lendária. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas opiniões ou dúvidas nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares que também se interessam por história. Para saber mais sobre fatos intrigantes e curiosidades do passado, acompanhe nosso canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Siga-nos também em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.